Olá, meu nome é Wagner Meira Júnior e sou professor titular de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Sou também um dos coautores do livro Data Mining and Machine Learning Fundamental Concepts in Algorithms. Hoje nós vamos iniciar a discussão sobre o capítulo 26, que trata de aprendizado profundo ou redes neurais profundas. Neste capítulo nós vamos falar de 3 grandes grupos de redes neurais profundas que empregam diferentes mecanismos para a sua implementação. O nosso objetivo ao explicar esses vários mecanismos e também como eles podem ser compostos é subsidiá-los a poder entender melhor como essas redes neurais profundas funcionam e por que muitas decisões de projeto são tomadas na sua implementação. Então são eles. O primeiro nós vamos falar das chamadas redes neurais recorrentes, que tem uma característica muito interessante de lidar com sequências. A seguir nós vamos discutir as redes neurais recorrentes com portas, com um chaveamento de portas, que vamos entender como isso funciona e por que essa estratégia ela pode minimizar os problemas de gradientes que desaparecem ou explodem. E nós vamos concluir falando das redes neurais convolucionais, que elas trabalham com relações espaciais ou temporais entre os elementos e criam uma hierarquia de características que podem ser utilizadas tanto para regressão quanto classificação. Essas redes também são muito interessantes e de uma complexidade bastante maior do que o que vimos até agora. Bom, o que são então redes neurais recorrentes? Nós vimos que perceptrons multinível são redes de avanço, ou seja, de alimentação por avanço, nas quais a informação flui em apenas uma direção, do nível de entrada para o nível de saída, passando pelos níveis escondidos. Uma rede neural recorrente, por outro lado, são construídas de forma dinâmica, ou seja, temporal, e para tal elas utilizam uma ligação feedback, uma ligação em loop entre 2 ou mais níveis, o que as tornam mais adequadas para o aprendizado de dados sequenciais. A tarefa então de uma rede neural recorrente é aprender uma função que prevê uma sequência alvo y dado uma sequência de entrada x. Ou seja, a saída prevista OT a partir da entrada xt deve ser similar ou próxima à resposta alvo yt para cada ponto t temporizado aqui. O aprendizado de dependências entre elementos da sequência de entrada é feito através de uma máquina de estado escondido H de t m-dimensional. Esse H de t ele captura as características essenciais da entrada até o tempo t. Então notem que nós temos aqui uma lógica de qual é a maior sequência que nós vamos ser capazes de lidar. O vetor escondido h de t no tempo t depende do vetor x de t no mesmo tempo e dos vetores escondidos anteriores no tempo t menos 1. E ele é calculado da seguinte forma, ou seja, o h de t, que é o valor do vetor escondido, ele vai receber o x de t devidamente multiplicado pela matriz de pesos e é somado ao h de t menos 1 mais o viés multiplicado pelo peso. Dessa forma, utilizando uma função de ativação de estado tipicamente tangente hiperbólica ou ReLU, nós temos aqui uma visão geral de como que essas redes neurais recorrentes funcionam, ou seja, elas recebem um x de t, que é ponderado por um peso, alcança o intermediário, mas a saída do intermediário ela vai levar em consideração não apenas a entrada, mas os valores que vêm das iterações anteriores, que é exatamente o efeito que permite aprender sequências, gerando então a saída. É importante notar que todas as matrizes de peso e vetores de viés são independentes de tempo. Por exemplo, para o nível escondido, a mesma matriz de WH e vetor de viés BH são usados e atualizados durante o treinamento
em todos os instantes de tempo t. Essa estratégia ela é conhecida na literatura como compartilhamento de parâmetros ou atrelamento de pesos entre diferentes níveis ou componentes de uma rede neural. Da mesma forma, a matriz de entrada WI, a matriz de saída WO e o vetor BO são todos compartilhados ao longo do tempo. Ou seja, a sequência ela está de alguma forma embutida nessas matrizes, mas elas são compartilhadas independente do momento do tempo em que elas são utilizadas. Essa estratégia reduz enormemente o número de parâmetros que precisam ser aprendidos pela rede recorrente, mas também se baseiam nessa premissa que todas as características sequenciais relevantes podem ser capturadas por esses parâmetros compartilhados. Então há um compromisso aqui associado a essas redes neurais recorrentes que ele tem que ser sempre considerado e discutido. Bom, uma forma interessante de ver como que essa rede neural recorrente funciona é desdobrando essa rede ao longo do tempo. Então aqui nós temos de forma vertical o diagrama que nós já vimos, onde aparece aqui a interação, o peso recorrente, mas quando nós pensamos nos tal instantes de tempo, nós vemos que a rede, os vários estágios para as entradas de x1 a x tal, eles vão sendo desdobrados e agora nós percebemos como que essa rede ela acumula até certo ponto o conhecimento sequencial que vai sendo construído ao longo do processamento. Ou seja, a partir de um H0, ela recebe o x1, aplica os pesos no nível intermediário e vai gerar O1. Quando ela recebe o x2, não apenas o x2 é considerado, mas também a informação que está vindo de x1 e assim sucessivamente até o último. Agora nós entendemos melhor por que essa rede ela tem que levar em consideração o aprendizado de até tal estágios, pois dessa forma ela consegue sim verificar o quanto que o compartilhamento de parâmetros tem sido efetivo no aprendizado dos vários estágios da sequência. Bom, de forma mais específica, o processo de obtenção de resultados da rede se inicia no tempo t igual a 0, quando nós temos um vetor inicial H0 que é inicialmente zerado ou pode ser especificado pelo usuário, por exemplo, a partir do estágio anterior de predição. Dado o conjunto atual de parâmetros, nós vamos encontrar a saída OT em cada instante do tempo, exatamente desmembrando aqui todos os estágios. Então, o OT, ele inicialmente ele é o HT multiplicado pelo WT mais o zero, só que o HT, ele por sua vez, ele vem da aplicação de uma função que considera o tempo xt mais a informação que vem do estágio t-1. E assim sucessivamente, até que nós chegamos ao x1 e vemos toda a cadeia de dados aqui da sequência sendo representados. Nós podemos observar que a rede neural recorrente, ela implicitamente faz uma previsão para cada prefixo da sequência de entrada, uma vez que o OT depende de todas as entradas anteriores x1 a xt, mais nenhuma entrada futura. Isso é uma característica muito importante. Aqui nós podemos ver um diagrama de como esse processo acontece, ou seja, ele se inicia com x1, que vai gerar não apenas o O1, mas vai também influenciar o O2 e todas as outras saídas até a saída O tal. E agora podemos ver o funcionamento do treinamento dessas redes recorrentes. Para o treinamento da rede, nós calculamos o erro, a perda entre os valores previstos e os valores desejados. Por exemplo, a função de erro quadrática, como já é típico, ela vai ter essa característica. E nós também podemos usar outras funções de ativação, como o softmax, que vão aplicar, nesse caso, uma função de erro de entropia cruzada. Aqui também visualizada, como já visto anteriormente. Uma vez que a sequência de saída é gerada, nós podemos calcular o erro nas previsões usando qualquer uma das funções de perda, e isso também pode ser utilizado para
calcular os vetores de gradiente que são retropropagados a partir dos níveis de saída para os níveis de entrada em cada instante do tempo. Seja então epsilon xt a perda de xt a partir da sequência que vai de x1 a xt. Nós definimos o delta zero de t como o vetor de gradiente para o vetor de saída OT. E a derivada da função com relação ao valor agregado de cada neurônio em OT, ele é dado exatamente por essas várias frações aqui que consideram o T1, T2 até o TP, ou seja, cada um dos neurônios de saída. Nesse caso, nós temos um vetor de saída p-dimensional e o net, o valor agregado de TI na saída é o valor de saída do neurônio no tempo T. Da mesma forma, nós podemos estender esse conceito de delta para o vetor de gradiente para os neurônios escondidos em H de T. E aqui vejam que a gente usa exatamente a mesma lógica para determinarmos esse vetor ΔH no tempo T. E o passo-chave aqui na retropropagação é o cálculo dos gradientes na ordem reversa, começando dos neurônios de saída para os neurônios de entrada, passando pelos neurônios intermediários. Então aqui nós vemos como é feito o aprendizado. O aprendizado, nesse caso, ele vai começar do neurônio T e, a partir do neurônio T, ele vai propagando não apenas as diferenças em cada um dos neurônios, mas também o que foi aprendido em termos dessas diferenças aqui, atualizando toda a cadeia até que nós promovamos a atualização do H0. Bom, continuando então o processo de retropropagação reverte a direção de fluxo, como acabamos de ver, para os gradientes de saída e escondidos. O vetor de gradiente na saída OT pode ser calculado, então, pelo produto interno aqui, tanto da derivada da função de saída no tempo, quanto multiplicado pela derivada da função de erro no tempo. Por outro lado, os gradientes em cada um dos níveis intermediários, eles vão levar em consideração, da mesma maneira, a derivada da função do neurônio do nível intermediário, mas aqui nós vamos ter não apenas a função, a matriz de pesos e o delta do nível de saída, quanto do nível intermediário. Ou seja, o H de tal ele depende apenas em O de tal. Por outro lado, para os outros casos, a gente tem que considerar, né, a cascata de valores que vem sendo tratada aqui. Notem que é apenas o último nível, né, o nível a seguir que é considerado, não sendo necessário expandir para todos os níveis a partir de T. Bom, vamos agora ver um exemplo da utilização de redes neurais recorrentes, onde nós vamos aprender aqui uma gramática. Ela é conhecida como a gramática de Reber, e a ideia é que nós tenhamos, a partir da utilização de uma rede neural recorrente, o aprendizado do funcionamento da gramática. Então essa gramática ela tem um alfabeto composto por 7 símbolos, B, E, P, S, T, V, X, e ainda um símbolo terminal $. Iniciando do nó inicial, nós podemos gerar strings que seguem essa gramática emitindo símbolos nas arestas. Se houver 2 transições a partir de cada nó, então nós devemos escolhê-las com igual probabilidade. A tarefa, então, da rede neural recorrente é aprender a prever o próximo símbolo para cada uma das posições numa sequência de Reber. Para o treinamento, nós vamos gerar sequências de Reber a partir do autômato. Então, aqui nós temos o exemplo de um autômato, ou seja, o processo inicia em 0 e a sequência está concluída quando nós chegarmos a 7. Nesse caso, nós podemos promover probabilisticamente quaisquer das transições que sejam possíveis. Como, por exemplo, estando aqui no vértice 2, nós temos 50% de chance de emitir um X e irmos para 4 e 50% de chance de emitirmos um S e permanecermos em 2. Seja então uma sequência qualquer de Reber,
A saída y é dado como conjunto de próximos símbolos para cada uma das arestas que deixam o estado correspondente a cada posição em SX. Por exemplo, a sequência BPT-VVE, com sequências de estado 0, 1, 3, 3, 5, 6, 7, ela tem uma sequência de saída desejada representada dessa forma, ou seja, dado P, vamos prever T, dado T, vamos prever V, dado T novamente prever V, dado P, vamos prever V, e aí temos o estado E e o dólar no fim terminando. Tá? Então, isso é o que é dado em termos de treinamento para a nossa rede neural recorrente, em termos de entradas, no caso P aqui, e saídas, no caso T. Então, aqui nós vamos agora gerar esses dados de treinamento. Cabe ressaltar que a entrada dela é codificada como One Hot Encoding. O símbolo dólar não é parte do alfabeto, mas ele é totalmente zerado. E para codificar os símbolos que vão gerar na saída, a gente segue um encadeamento, uma codificação binária muito semelhante. Tá? Então aqui nós temos, para essa sequência, a sequência que é treinada, no lado esquerdo nós temos os símbolos que estão na entrada, no lado direito nós temos aqueles símbolos que estão na saída, podendo aqui ser POT, TOV, etc. Para treinamento, nós geramos 400 sequências de Haber com um comprimento mínimo de 30. A maior sequência tem tamanho 52 e cada uma dessas sequências é usada para criar um par de treinamento XY. A seguir, nós treinamos uma rede neural recorrente com 4 neurônios na camada escondida usando a ativação de tangente hiperbólica. Os níveis de entrada e saída são determinados pela dimensionalidade da codificação, nominalmente 7 na entrada e 7 na saída. Nós usamos também uma função de ativação sigmoide no nível de saída, tratando cada neurônio como independente e usando uma função de erro de entropia cruzada binária. A rede, então, é treinada por 10.000 épocas, com gradiente 1, bastante significativo, e o conjunto completo das 400 sequências como o tamanho do lote. A rede neural recorrente aprende os dados de treinamento perfeitamente e tem nenhum erro na predição do conjunto de símbolos a seguir, o que é uma característica bem interessante. Para testar, nós utilizamos 100 sequências que não foram vistas anteriormente, novamente com o tamanho mínimo de 30, e nesse caso a rede também não cometeu nenhum erro. Por outro lado, para comparação, nós treinamos uma rede neural profunda, Perceptron, com uma única camada intermediária e o tamanho dessa camada variando de 4 a 100. Após 10.000 épocas, a rede neural profunda não conseguiu prever corretamente nenhuma das sequências de saída. Inclusive, ela comete da ordem de 2,62 erros em média por sequência, tanto para o treinamento quanto para o teste. É importante mencionar que, mesmo que nós aumentemos o número de épocas ou o número de neurônios internos, isso não provê qualquer ganho, demonstrando assim o poder daquela ligação, aquela autoligação no neurônio e como que ela pode ser utilizada para fins de memória. Uma extensão óbvia das redes recorrentes são as chamadas redes recorrentes bidirecionais. Por quê? Uma rede recorrente utiliza um estado escondido HT que depende dos estados escondidos anteriores HT-1 e da entrada corrente. Em outras palavras, ela apenas verifica a informação do passado. Uma rede bidirecional, ela estende a rede recorrente que vimos no sentido de incluir informação do futuro. Em particular, essa rede ela mantém um vetor de estados que olha o passado, que depende no próximo estado que foi colocado, ou seja, no vetor de futuro, e na entrada corrente X. A saída, então, no tempo T é uma função tanto de HT quanto de BT, do vetor
escondido e do seu viés. Em particular, nós calculamos tanto os estados de avanço e de retorno dessa forma aqui, onde nós vemos claramente a utilização de t-1, e aqui, nesse caso, nós vemos a questão do avanço, e aqui nós vemos a utilização do t+1, como era esperado aqui nesse caso. A saída do tempo t ela é calculada quando tanto ht quanto b de t são disponíveis, e ela é dado por essa função. É interessante notar que essas redes neurais recorrentes bidirecionais, elas precisam completar a entrada antes de calcular qualquer saída. Nós também podemos ver essas redes como havendo dois conjuntos de sequências de entrada, nominalmente uma sequência de entrada de avanço e uma sequência de entrada de saída, com os estados correspondentes escondidos H de t e B de t, que determinam de forma conjugada a saída OT. A gente pode então ver essas redes bidirecionais como duas redes recorrentes empilhadas com níveis internos escondidos independentes que de forma conjugada determinam a saída. Essa figura ela mostra isso no sentido de que nós temos o H e o B. O B ele vem com a informação do fim para o início, enquanto que o H ele constrói a informação do início para o fim. E como vimos, ambos são considerados para gerar a saída. Nesse caso, nós vamos então explorar, como foi mencionado, tanto informações do passado quanto informações do futuro. Notem que essa extensão de uma rede recorrente para uma rede recorrente bidirecional, ela é bastante simples e trivial, e por isso ela pode ser uma estratégia interessante se nós considerarmos que sempre vamos ter a chamada informação de futuro, ou seja, a sequência como um todo vai ser apresentada e não apenas a sequência sendo apresentada paulatinamente. Bom, com isso nós terminamos aqui o primeiro módulo sobre aprendizado profundo e concluímos esse vídeo.